Bom, vamos falar de futebol, né? Copa São Paulo? Copa São Paulo de Futebol Júnior está rolando aí já na sua segunda rodada. E nós convidamos aqui o Gabriel Furman, que é comentarista esportivo, para participar aqui com a gente também, trazendo detalhes para a gente entender melhor esse torneio e quem são os favoritos aí para levar a taça. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato. É um prazer estar com vocês aqui para falar do maior torneio de base do mundo, né? Não só do Brasil, é o maior torneio de base do mundo, são mais de 100 times disputando a Copinha, e esse ano a gente tem uma edição da Copinha muito especial, com vários talentos aparecendo aí, e obviamente a gente vai falar dos favoritos e dos melhores jogadores dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pois é, Gabriel, não é muito time, não? Ou é bacana essa quantidade de equipes que disputam a Copinha? Eu acho muito bacana, sinceramente falando, pensando na formação de jogadores, porque você dá oportunidade para muitos jogadores que estão à margem do futebol, né? Estão, digamos assim, de certa forma marginalizados, porque estão fora dos grandes centros, não tem um calendário de base muito extenso, né? Tem poucos jogos de base para jogar e esses jogos são pouco vistos, né? Tem poucos olheiros participando desses jogos, então você dá muita oportunidade. E a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de futebol, a gente não está falando só da primeira divisão e da segunda divisão e da elite europeia. Tem inúmeros times de futebol precisando de jogadores, tem muita oportunidade para muitos jogadores. Tem a terceira, tem a quarta divisão, tem os torneios regionais, tem o futebol, digamos assim, mais à margem também da Europa. Então você tem o futebol árabe, você tem o futebol asiático, tem um monte de lugares precisando de jogadores, tem muita oportunidade para muitos meninos. Então você ter esse número grande de times oportuniza vários meninos e vários sonhos, né? A gente tem casos muito legais, teve há 2 anos mais ou menos o Canaã veio jogar a Copinha, fez uma campanha muito boa, o Canaã da Bahia veio jogar a Copinha, fez uma campanha boa, chegou até a segunda fase, teve jogador do Canaã indo para o Atlético Goianiense, indo para o Red Bull Bragantino, inclusive um deles é destaque do Red Bull Bragantino nessa Copinha. Então você vai oportunizando, você vai dando muita chance para vários jogadores de crescerem na sua carreira e de ter uma chance de serem jogadores profissionais. Deixa eu incorporar o professor Heródoto Barbeiro aqui na entrevista. Queria fazer uma pergunta de leiga. É Copa São Paulo, é Copinha, é realizada pela Federação Paulista e ainda assim abriga times, né? Recebe times e tem disputas de times do país inteiro, não é isso, Gabriel? Exatamente, é um torneio da Federação Paulista de Futebol, mas é um torneio nacional, na verdade já chegou a ser até torneio internacional, né? A gente já teve até times do exterior disputando a Copa São Paulo, então é um torneio que ele busca realmente isso que eu falei na resposta anterior, ele busca oportunizar jogadores do país inteiro, de qualquer lugar do país. Tem que se classificar, obviamente, mas ele busca realmente dar essa chance para que jogadores do país inteiro possam mostrar o seu talento e possam ter uma oportunidade de se tornarem jogadores profissionais. Ô Gabriel, quem são os favoritos aí desta edição? O Palmeiras é um deles, isso eu sei, e os demais? Aliás, aproveita e responde quem é o maior campeão de todos os tempos da Copinha também, Gabriel, por favor. Olha, o maior campeão da Copinha é o Corinthians, né? Todo mundo sabe, o time que mais disputou a Copinha. O Palmeiras realmente, o Nonato tem razão, é o favorito principal dessa edição da Copa São Paulo. O Palmeiras é muito hegemônico na categoria sub-20 nos últimos anos, desde que começou o trabalho do João Paulo Sampaio nas categorias de base do Palmeiras. Na verdade, eu coloco um pouquinho antes. Para mim, essa mudança começa na chegada do Erasmo Damiani, que é quem revela o Gabriel Jesus na base do Palmeiras. Mas depois o JP Sampaio dá sequência a esse trabalho, muda alguns pontos e faz com que o Palmeiras seja realmente dominante na categoria sub-20. Né? Teve hexacampeonato paulista sub-20 na sequência. Nesse ano, vem para a Copinha como o atual campeão do Brasileiro Sub-20 e vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, foi semifinalista do Paulistão Sub-20, e até o JP Sampaio deu uma entrevista falando que o Palmeiras perdeu a final da Copa São Paulo Sub-20 para o São Paulo, que também é um dos favoritos, por soberba. E realmente tem o time mais preparado. E nesse ano especificamente, né, o Palmeiras perdeu no ano passado, para surpresa de muita gente, todo mundo achou que o tricampeonato consecutivo inédito ia acontecer. O Palmeiras esse ano vem com o elenco mais experiente que ele já inscreveu na Copinha desde que iniciou esse trabalho da nova gestão. E tem muitos jogadores interessantíssimos. Uma das histórias que eu sempre gosto de contar do Palmeiras é a do Figueiredo, né? O jogador chamado Vitor Figueiredo, que sofreu 2 lesões de ligamento cruzado anterior, ou seja, lesionou tanto o direito quanto o esquerdo em 2 anos seguidos, ficou quase 2 anos sem jogar, retorna, né? Agora já tinha retornado ao longo do ano, mas jogou poucos jogos em 2024, e agora retorna com um nível muito alto, e é muito legal a gente ver ele jogando. Outros favoritos que a gente tem nessa Copinha, o Corinthians
é um deles. É um time que cresceu muito na reta final do campeonato no ano passado. Não teve um Brasileirão tão bom, acabou ficando ali nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, mas teve um bom crescimento. Tem jogadores bem interessantes, caso do Luiz Fernando, do Guinegão, o Bahia, volante da equipe do Corinthians também é bem interessante, mas o melhor jogador, o jogador que mais chama atenção é o Denner, que é um jogador nascido em 2008, que é o melhor lateral esquerdo da base nesse momento no Brasil. O São Paulo é outro que entra como favorito, atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, também não começou bem o ano passado, mas terminou em alta. E tem o Rian Francisco, que marcou gols de novo ontem, marcou na primeira rodada da Copa São Paulo, já passou aí dos 90 gols em pouco mais de 90 jogos pelas categorias de base de São Paulo, desde que ele chegou no Tricolor em 2023, ele que foi da base do Palmeiras, da mesma geração do Endrick. E um outro que a gente pode colocar aí nesse hall de favoritos é o Grêmio. O Grêmio que tem um menino chamado Gabriel Mack, que realmente é fantástico, tem tudo para ser um dos principais jogadores dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí a gente pode enumerar mais alguns que correm por fora. O Flamengo tem o Rian Roberto, que aparece muito bem, mas o time oscilou muito no ano passado. O Fortaleza, que foi bem no ano passado e traz um elenco interessante para essa copinha, mas os principais favoritos nesse ano ficam aí no trio de São Paulo, realmente. Muito bem, e teve até o filho do Robinho fazendo gol, né, agora na última rodada. Impressionante a semelhança física, né, Gabriel, do Juninho com o Robinho. Ele joga pelo Santos, né? Exatamente, ele joga pelo Santos, joga realmente muito parecido com o pai dele, né? A parte de tudo que tem extra-campo, e até eu nem gosto tanto de citar, porque não gosto de relacionar sempre ele ao pai dele, porque tá num momento muito conturbado da família dele. Mas realmente ele tem um talento interessante, joga muito parecido. É uma copinha que a gente tem muitos jogadores, filhos de jogadores, né, Nonato? Eu sempre falo que os jogadores que a gente viu quando a gente era jovem, agora tem filhos que são jovens também. Então a gente tem o filho do Robinho jogando, o filho do Ricardinho tá jogando a copinha, tem 2 filhos do Rivaldo jogando pelo Retrô, um deles inclusive fez gol nessa última rodada. O filho do zagueiro Nem tá jogando no Atlético Paranaense, o Gabriel Lima. Tem filho do Paulo Mussi jogando, filho do Kleber, aquele lateral que foi campeão pelo Corinthians em 99, tá jogando no ataque do Cruzeiro, o Kaique Kenji. Tem muitos filhos de jogadores atuando nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bom, Gabriel. Caramba, Gabriel sabe muito, hein, de copinha. Parabéns, Gabriel. Tomara que Obrigado. A gente tenha aí uma boa final, que é sempre no aniversário de São Paulo. E tomara que o Palmeiras esteja lá, eu estou nessa torcida. Se for o Palmeiras, o Corinthians está ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. O Palmeiras é aquele que não tinha copinha, né? Mas aí agora já tem 2. Parou ganhar uma atrás da outra. É isso. É fazer o quê? Posso só fazer um adendo antes de sair também? Eu esqueci de citar um favorito que é muito importante. Eu esqueci totalmente. O Novo Horizontino é um dos favoritos para essa copinha também, tá? Campeão paulista sub-20, tem um elenco muito maturado, um elenco mais velho, tem vários jogadores interessantes, o Pedro Balotelli, Hector Bianchi, o Enzo, que é um lateral esquerdo fantástico também, Adriano Bispo, enfim. O Novo Horizontino, apesar de muita gente não botar tanta fé por ser um time do interior de São Paulo, né, supostamente ter menos investimento, tem um trabalho de base muito forte e entra no hall dos principais favoritos dessa copinha também, viu? Muito bom, e com os adultos bateram na trave para subir para a Série A, né? Ficou ali na 5ª posição, quase chegou à Série A nesse ano também. Gabriel, obrigado, viu? Muito bom aqui, muito esclarecedora a sua entrevista para a gente entender melhor a copinha desse ano. Valeu. Valeu, Donato, valeu, Michele, foi um prazer estar com vocês e sempre que quiserem é só chamar, a gente está aqui à disposição para falar de futebol. Legal, muito bom.